Né? Aguardando o professor Jaci aceitar. Pronto, Oi, professor. Caiu a live aí. Vamos esperar só um estava aqui pouquinho. escutando. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal entrar, que caiu. E aí dá o tempo de todo mundo entrar para você começar. Mas aí você está bem informatizada aí, né? Não, você fechou. Exatamente, ia ficar um pouco confuso, mas essa última tua colocação aí da questão das aulas suplementares fechou, é isso mesmo, está correto. Pois é, não, Dá para mas o pessoal. ai, que bom. O pessoal tá voltando aí, que ainda ficou algumas dúvidas aqui também da parte, dessa parte bem pedagógica, bem da parte magistério, né? Eles estão com muita dúvida, como você viu, da questão É, dos professores em si, o que fazer. Eu queria que você dividisse um pouco, principalmente que tem muita gente do Paraná participando aí, a discussão que você teve com o Estado, as determinações, o que vocês certo. discutiram. Eu queria que você passasse um pouco aí, e aí a gente vai estar aguardando aqui as dúvidas, a equipe da BRA está anotando as dúvidas, para você estar tirando essa dúvida do pessoal. Então, tem muita gente do Paraná que está com a gente aí, e eles estão querendo saber de você aí as decisões do Estado, e outras pessoas que não são do Paraná, que são de outro estado, eles também querem saber como é que está sendo essa discussão do Paraná como experiência para outros estados. E aí você pode começar aí falando para gente. Então, ok. Qual o assunto primeiro, Isabel? Eu queria que você Começando falasse. Pode com a falar. regulamentação da questão do calendário. Pronto. Pode ser? Pode ser. Vamos começar sobre o calendário. Pode ser. Bom, cada Conselho Estadual de Educação está fazendo uma resolução normatizando a volta. Agora, de cada dia, a gente tem uma novidade. Nós tivemos ontem reunido no Conselho, online, a tarde toda, e editamos uma resolução que deve ser publicada entre hoje e amanhã. Então, em linhas, como é que vai ser o procedimento? Então, agora, nós temos que uma medida provisória suspendeu para este ano a obrigatoriedade dos 200 dias letivos. Então, a LDB era bem objetiva e bem clara no seguinte aspecto. Como é que é? Eu tinha que ter 200 dias letivos, no mínimo de 800 horas. Isso era o direito dos estudantes da educação básica e assim na sequência. Bom, o que vai mudar? Então, agora, flexibilizou os 200 dias letivos. Então, nós não temos mais a obrigatoriedade de cumprir os 200 dias letivos. Só que, agora, nós temos que prestar muita atenção, só foi os 200 dias, porque as 800 horas, elas continuam sendo obrigatórias. Então, de que forma pode diminuir os dias letivos? Se eu aproveitar, as escolas fizeram um plano, né, de, de atendimento dos direitos das crianças, no sentido de usar o sábado. Estou dando um exemplo. Sábado. Usar os recessos. Tudo isso eu vou somando. Turno complementar. Tudo isso vai se somando nas horas, certo? Não vai mais precisar contar os 200 dias. Então, eu posso fechar 800 horas em 180 dias de aula. Tranquilo. E aí, nós temos a seguinte também situação. Por exemplo, existe a possibilidade de você fazer uma proposta e ter uma aprovação do conselho de classe para fazer parte das horas AD, à distância. Mas aí também nós vamos nos deparar com uma seguinte situação. A escola teria que ter uma condição de dar essa educação à distância. E é só permitido para as séries finais do ensino fundamental. Isto é, a educação infantil não tem, a lei não permite você fazer fazer AD para a educação infantil. Então, a educação infantil vai ficar com as 800 horas. Claro, daí vão dizer o seguinte, não, mas a creche não entra, porque a creche
ela não está nesse contexto. A creche você pode trabalhar com qualquer carga horária. Agora, a pré-escola, alunos de 4 e 5 anos, eles já entram na educação de obrigatoriedade. Então, tanto a pré-escola vai ter que ter as 800 horas, assim como o ensino fundamental vai ter as 800 horas. E, agora, aonde é que as secretarias vão se basear para organizar o seu calendário para terminar o ano letivo de 2020? Na resolução que o Conselho Estadual de Educação vai publicar. Já foi definida essa resolução com todas as situações. Então, é bem amarrado, você vai ter que provar, tem que fazer um plano dessa reposição do calendário, você vai ter que ter aprovação do Conselho Escolar, você tem que submeter essa proposta ao Núcleo de Educação, o Núcleo de Educação vai repassar para o Conselho vai homologar e daí está tudo certo. Então, aí é na questão do cumprimento das 800 horas. Entendi, que eu vi que eles liberaram os 200 dias, mas tem que continuar o mínimo que são as 800 horas, não é isso? Então, continua com a obrigatoriedade das 800 horas. Isso não está fora de discussão. Entendi. Teve uma pergunta aqui, a Silvia, professor, o governador do Paraná já tem alguma posição se as aulas retornam na próxima semana ou não? Foi discutida alguma coisa sobre isso? Não, ele vai sempre seguindo as orientações do Ministério da Saúde, seguindo as orientações da Secretaria Estadual de Educação, e nós estamos sobre um decreto. Então, quando vence esse decreto, que vai ser dia 8, se eu não me engano, venceu o decreto, antes de vencer, ele vai se posicionar. Se as orientações pela questão da Secretaria de Saúde pela prorrogação do período ou não. Então, nós não temos nenhuma definição futura. A gente vai ter que aguardar quando ficar próximo do vencimento desse decreto suspendendo as aulas até então. Tá, agora sim, uma decisão a nível regional, né, estadual, que é no caso do Paraná, qual é a decisão que o Conselho Estadual de Educação que você participa, quais foram a decisão referente aos contratos temporários, aos servidores temporários? Vamos supor, aqui teve várias perguntas, o seguinte, eu sou efetivo, já recebo, e aí eu tenho uma suplementação de 20 horas, porque eu estou substituindo uma licença maternidade. Ou então eu tenho aquela dobrada, aquela jornada dobrada. O que foi a decisão do Estado do Paraná? O que vocês discutiram sobre isso? Qual foi a decisão sobre esses professores? Nos efetivos, todo mundo entendeu aqui, eu expliquei para eles, efetivo vai receber. Agora, dobrada de jornada e contrato, processo seletivo que a prefeitura faz. Qual foi a decisão de vocês? Bom, Isabel, o Conselho Estadual de Educação, ele não tem essa responsabilidade de definir a questão de contrato dos municípios. A isso cabe a questão ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, porque é o órgão que vai fazer a aprovação das contas, né, dos municípios. Mas o que nós, como eu também faço parte da Associação dos Municípios do Paraná, eu sou consultor na área da educação, o que nós estamos, pela associação, orientando os municípios nesse sentido, é exatamente aquilo que vocês fecharam anteriormente. Então, você tem situação de contrato. Agora, no Paraná, então, vamos colocar o seguinte, porque nós temos um número muito reduzido, eu acho que não dá 5 municípios que têm o regime CLT. A maioria dos municípios nossos tem o regime estatutário. E todos eles, a dobra, o turno suplementar, como é chamado aqui no Paraná, é chamado de turno suplementar, turno complementar, ele
ele está baseado no que os planos de cargos e salário dos municípios, dos profissionais do magistério estabelecem. E aí, o que tem que seguir? Então, o que acontece? Por exemplo, os municípios têm essa situação de contrato, aula suplementar, não é bem um contrato. Ele dá uma jornada suplementar para os profissionais do magistério nas seguintes condições. Então, é admitido, por exemplo, um caráter excepcional, por exemplo, uma dobra de padrão. Esse caráter excepcional, na totalidade dos seus planos de cargos e salários, e aí que os secretários têm que prestar atenção, ir lá no plano de cargos e salários e olhar o que está escrito naquele plano, e aí esse caráter excepcional, ele é para as seguintes situações. Então, você vai fazer nem chama-se contrato. A maioria dos planos diz provimento temporário. Seria um provimento temporário, seria uma substituição emergencial do titular do cargo, como não vou explicar, porque vocês já explicaram muito bem o que é isso. Quais as situações que você vai ter que fazer uma substituição de um cargo titular. Por quê? Porque se eu tivesse, isso é uma temporalidade, é um provimento temporário. Porque se esse provimento fosse permanente, daí não pode ser contrato e sim teria que ser através de um concurso público, essa supressão. Então, essa situação, quase todos os planos, eles têm uma previsão, uma condição, que esse regime de jornada suplementar, ela pode ser interrompida. E aí ela pode ser interrompida. Então, como é que eu vou... Quando é que existe a condição de você interromper uma jornada suplementar? A pedido do interessado, no caso do profissional, quando cessar a razão que determinou a convocação. Então, se eu não tenho mais a necessidade de substituir ninguém, porque o titular do cargo também não tem o trabalho, então ele não tem, ele tem uma razão que está determinando, ele pode ser cessado esta jornada suplementar. Também, em muitos planos, diz que quando descumpridas as condições estabelecidas para a convocação, quando o profissional do magistério não tiver ou não apresenta mais as condições de continuar o trabalho em jornada suplementar. Ou também, quando entrar em gozo de qualquer licença prevista no estatuto, porque pode que o mesmo professor que esteja numa jornada suplementar, ele entra em licença, isso já era previsto que ele não teria a continuidade do seu pagamento. Então, essa é uma situação mais tranquila. Então, a jornada suplementar, eu vejo assim que é pacífico. Não tem como o município continuar pagando. Não há necessidade, a não ser que ele faça. Tudo agora é possível fazer um acordo, acordar. Agora, ele também vai... Eu estava verificando, estava curioso para fechar o mês de março, para ver como é que as finanças da educação iriam se comportar. Então, o que vai acontecer? Isso vai ser uma razão muito forte para que os municípios e a área da educação, principalmente, reveja a situação dessa jornada suplementar pelo seguinte motivo. Então, vamos lá. Se eu pegar o mês de março de 2019 e pegar o mês de março de 2020, o valor que caiu na conta do Fundeb de todos os municípios do Paraná, do estado inclusive, ele teve uma queda de 13%, mas veja só, 13% de março do ano passado e março deste ano. A redução de 13%. Como estava previsto um aumento em torno de 8%,
Então, você já tem uma redução de em torno de 20% da receita do fundo. E aí, você vai replicar a mesma redução de receita no salário educação. Por quê? Porque o salário educação, como uma receita social, ele é baseado pela folha de pagamento das empresas. Então, todas as empresas, sobre a folha de pagamento, elas contribuem com 2,5% todo mês e que vai compor a cesta do salário educação. Agora, não precisa nós explicar muito, né, Isabel, porque a folha de pagamento de das empresas, elas vão reduzir. Né? As empresas, outras até vai haver demissão, perda de emprego. Isso vai atingir em cheio a receita do salário educação. Pois bem, o salário educação, se você pegar a mesma comparação, março de 2019, março de 2020, a redução deste mês já foi de 13%. Então, você já vai ter uma redução ali em torno do que estava recebendo, a projeção para 2020 em torno de 20%. Então, nós temos a fonte do salário educação, que vai ter essa redução de 20% da projeção, por enquanto, pode até aumentar ainda a redução. O Fundeb vai ter uma redução de 20% mais, por quê? Por que nós estamos acompanhando e analisando? A maioria do Estado, mas especificamente do Estado do Paraná, a composição do Fundeb, 68% da composição do Fundeb no Estado do Paraná é resultado do ICMS. Então, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, é o que vai ser atingido assim em cheio. As empresas não vão vender, não vão tirar nota fiscal e tudo mais. Então, vai tudo nessa sequência, vai ser um efeito cascata. Se não tem recolhimento de ICMS, não tem recurso do Fundeb. 70% está ali. Então, isto, agora tem que as secretarias municipais de educação vão ter que prestar bem atenção e começar a acompanhar a questão da receita para que elas possam cumprir com os compromissos que assumirem, na questão de merenda, na questão de transporte. Bom, transporte escolar é suspenso, não vai ter, mas tem toda a manutenção e principalmente folha de pagamento. Né? Então, nós temos este cenário. Como você falou, a questão do Fundeb, né, que o Fundeb está em discussão, acaba agora a lei no final de 2020, né, e está tendo essas discussões ainda da questão do Fundeb, a gente não sabe para que caminho que vai, ainda mais agora, com certeza, no meu entendimento, não sei, mas eu acho que vai ser prorrogado, né, não tem como, se não for aprovado até o dia 31 de dezembro, vai ser prorrogada a questão do Fundeb. E dos questionamentos maiores de todo mundo é exatamente isso, é como pagar esses professores, é como fazer, tem uns que estão preocupados, não estão querendo encerrar os contratos, suspender ou não suspender o contrato, mas é como você falou, a tendência agora é cada mês diminuir a arrecadação, né? E o município tem que verificar essa questão financeira se ele vai ter condição ou não de pagar. Porque, vamos supor, tem muitos que estão, ainda mais que é um período eleitoral, tá preferindo manter os contratos. Vamos manter os contratos e aí eles pagam futuramente. Ok, se você tem condição financeira para manter, tudo bem. Agora você tem que colocar no papel que vai ter essa questão dessa redução desse recurso. E uma das sugestões que foram dadas aqui antes dessa discussão foi a diminuição de carga horária, né? Porque a medida provisória na questão dos contratados, né? Na redução de carga horária, retirar essa questão das dobras, retirar a questão das gratificações. Tem município que quer manter essas gratificações, mas tem município, se tiver condições de manter, ótimo, mas tem município que não tem condição, então seria uma sugestão para essa redução, porque o que eles puderem reduzir e manter os empregos, esse é o foco maior, né, do que realmente está demitindo, né. Algumas perguntas aqui que estão fazendo,
A prefeitura suspende os contratos temporários e os pagamentos. Aqui foi o Márcio. Ao retornar às aulas, havendo um calendário escolar especial, esse professor poderá receber hora extra, já que o pagamento foi suspenso? Como a gente falou aqui mais cedo, o servidor não tem suspensão de pagamento, né? Então, agora o terceirizado... Pode falar. Tá, não, eu acho que não é o terceirizado, né? O terceirizar... Vamos colocar o seguinte, então, porque a dobra de jornada, então esse professor, aqui foi colocado bem, esse professor, ele já tem um padrão. Então, ele já é efetivo com 20 horas. Então, ele tem uma dobra para atender uma emergência. Quando voltar às aulas, se essa situação se perdurar, que ele ainda precisa, ainda há necessidade de você manter essa jornada suplementar, ela deve ser remunerada proporcional à sua carga horária. Por exemplo, porque eu posso perfeitamente, ao invés de eu contratar em jornada suplementar 20 horas, se eu não precisar de 20 horas, eu posso ter uma jornada suplementar de 15, de 10, sem nenhum problema. Então, eu vou programar. É evidente que a questão de hora extra, para o funcionário efetivo, é muito complicado, porque a hora extra é uma forma de contrato quase específico da CLT. E aí você tem sobre a hora extra uma série de encargos. Então, quando você usa o funcionário funcionário já efetivo do município para fazer o contrato temporário, para fazer o contrato em jornada suplementar, é mais apropriado e é menos complicado. Por quê? Veja só, todo serviço público, o ingresso no serviço público tem que passar por um processo seletivo. A legislação estabelece 3 situações em que nós podemos suprir essa necessidade. Por exemplo, eu tenho o regime suplementar, que é o mais usado, um professor já é efetivo. Então, eu vou dar eu vou dar horas suplementares, nem vamos chamar de padrão. Eu vou dar horas suplementares para esse professor que já é efetivo. Ele já trabalha no município. Então, veja só, se ele já é efetivo, ele já passou por um processo seletivo. Fechou. Então, eu posso contratar ele em um regime suplementar. No segundo, que quase ninguém um outro tipo de contrato temporário que é viável e que está previsto no artigo 37 da Constituição, inciso 9, diz o seguinte: eu posso utilizar, se o município tem uma relação de profissionais com intenção de trabalhar, tem um concurso público aberto, ele pode chamar profissionais do concurso para atender o contrato temporário, porque daí ele já fez o processo seletivo também. Veja só, ele já fez o processo seletivo, então ele atendeu a legislação. Claro, sem perder a vaga. Por exemplo, se ele é o terceiro da fila do concurso e ele aceitou fazer um contrato temporário, ele continua terceiro da fila. Ele não está escolhendo a vaga, ele tá aceitando um contrato temporário sem nenhum prejuízo. Então, nós já temos 2 formas de você suprir a necessidade, né, temporária. No terceiro condição, seria eu fazer um banco de concursados por PSS. Então, eu vou fazer um processo seletivo. Então, os municípios também trabalham bem com processo seletivo. Agora, aí nesse processo seletivo é o que vocês estavam falando antes, porque daí já é um contrato. Aí um processo seletivo já é um contrato, já fica mais complicado. Eu tenho que fazer um acerto para extinguir esse contrato, porque eu fiz
eu fiz um processo seletivo e olha só, Isabel, não é necessariamente quem fez o processo seletivo para substituição temporária, não é obrigatório que seja feito pelo profissional efetivo. Aí eu entro naquele contrato. Aí eu tenho um contrato de trabalho que eu já tenho que ter um cuidado maior para poder extinguir esse contrato. Então, essas são as 3 situações. Então, nunca, em nenhuma está previsto hora extra, porque hora extra já é uma coisa mais pontual, e não se aplica, ela não se aplica, não é o melhor mecanismo de você atender uma necessidade de uma jornada suplementar. Porque a hora extra, por exemplo, se eu tenho que, na sexta, não tenho durante a semana, agora pode ocorrer bastante. Durante a semana eu vou ter que dar aula no sábado, então eu vou ter que pagar 4 horas no sábado. Acontece que se a secretaria se organizar na questão do seu calendário, seguir direitinho a resolução do Conselho Estadual de Educação, e que no Conselho Estadual de Educação está bem pontuado de que forma ele vai organizar o cumprimento vai organizar o calendário de 2020, ele também tem um planejamento de um tempo maior. Então, como ele tem um planejamento de um tempo maior, o que acontece, Isabel? Ele não precisa partir para a hora extra. Ele pode continuar com jornada suplementar de 10, de 15, até de 20. Então, é muito mais fácil do município suprir essa necessidade através da jornada suplementar, com os professores que já são efetivos da educação do município. E quando eu falei que tem que seguir, os municípios do Paraná, eles sabem bem disso. Nós temos a maioria nós só temos em torno de 20 municípios, 19, 20 municípios, que têm sistemas aqui no estado do Paraná. Então, nós temos 399 municípios do estado. Desses 399 municípios, 20, se for 20, que tem sistema, e não é mais do que isso. Então, nós temos 279 municípios do estado sem sistema. Todos esses municípios que não têm sistema próprios, eles têm que seguir as resoluções e as orientações do Conselho Estadual de Educação. Tá. Aqui, eles estão perguntando o seguinte: como fazer em relação, no caso, a Jane perguntou, como fazer em relação às crianças que não têm acesso à internet com as escolas do campo? Não sei se você está colocando aqui que a Marga colocou assim: enfim, podemos executar EAD para de 1º a 5º ano ou não? O MEC não regulamentou isso, entendeu? Não. Ela vai receber, nós regulamentamos isso. Só que como é que vai sair a regulamentação? Você não é obrigado a usar EAD. Primeiro, não é obrigado. E nem as escolas públicas do estado, nem as particulares. Primeiro, eu não sou obrigado. Segundo, eu só posso usar o EAD se a escola tiver condições, tiver computadores bons, tiver uma boa internet e tudo mais. Então, eu não posso improvisar. Então, se a escola do campo, ela não tem condições de EAD, fique tranquilo. Ela não vai usar o EAD. Ela vai cumprir as 800 horas de atividades escolares. Isso. Isso aí são decisões, gente, estaduais. Vamos supor, o GDF aqui regulamentou essa questão da utilização da EAD, o GDF. Mas como está a discussão aqui é a nível nacional, então, assim, como o Jazzy já falou, no estado do Paraná, você pode, mas você pode se os alunos tiverem condição. Se os seus alunos da área do campo não têm internet, como é que você vai colocar esses alunos como aula EAD se eles não vão ter esse acesso? Não é isso, Jaci? E a Isabel, um outro ponto que é bem interessante, e isso vale para todo o Brasil. Por exemplo, foi falado muito, até vamos deixar claro,
foi falado muito em você antecipar férias, certo? Certo. Agora vejam só, no nosso estado, aí cada estado, a maioria acho que se encaixa nessas nossas condições. No estado do Paraná, as férias dos professores é em janeiro. Então significa o seguinte, que no ano de 2020, eles não têm mais férias para antecipar. Entendeu? Então nós já eliminamos de contar férias. Férias já foi. As férias os professores já tiveram em janeiro. Então a única coisa que nós podemos agregar ao calendário de 2020, quando retornar às aulas, são os dias, são os recessos. Férias não. Mas eu sei que tem outros estados, principalmente do Nordeste, que eles têm férias em julho. A situação deles, então, muda um pouco. Eles podem contar antecipação de férias e depois usar o período que seria na metade do ano de férias para dar aulas. O que nós não vamos conseguir fazer é no estado do Paraná. Então, principalmente, igual estão perguntando aqui, a Viviane, a escola pode até ter, mas os alunos, a grande maioria, não tem acesso à internet, a um computador. Então, gente, por isso que é difícil também o governo federal normatizar isso, porque ele sabe da realidade. Ele sabe que lá na ponta, os técnicos, como eu falei para vocês, eu trabalhei quase 17 anos na FENDEB, 15 anos e depois fiquei um tempo como consultora. A gente viajava realmente para a ponta, para o município da ponta. A gente conhece a realidade. A gente sabe que tem muitos municípios que não tem nem acesso à internet. Então, normatizar isso seria só enganar mesmo que está cumprindo uma carga horária, que não vai ter condição de cumprir. Então, realmente é difícil. Acho que o gestor tem que verificar isso, porque a mãe vai reivindicar, ela vai questionar, porque ela não é obrigada a sair comprando um computador, puxar uma internet, até porque tem vezes que ela nem tem, ainda mais nessa crise, condição de comprar isso, né? Aqui fala assim, ó. Perguntou para mim aqui, a Graça, como utilizar o salário educação para pagar a alimentação escolar, na merenda, né? É um assunto... esse assunto, não sei se o Jaci também quer complementar, mas o salário educação, se você perguntar para a FENDEB, ele vai falar que não pode pagar a alimentação escolar, tá? Tem uma decisão da CNM, que ela fala exatamente sobre isso, falando que pode sim pagar. Porque, não sei se vocês sabem, mas a alimentação escolar, na época, quando foi criada a Constituição Federal, ela não entrou a alimentação escolar como eixo da educação. Então, eles têm essa dificuldade. Então, por isso que o salário de educação, para o FNDE, para o entendimento do FNDE, você não pode pagar a alimentação escolar, tá? E aí, por isso que, para você ter uma ideia, foi liberado o recurso, foi liberada as emendas parlamentares para o transporte escolar, como complemento para o transporte escolar. Mas para a alimentação escolar, por causa da dificuldade, a gente não conseguiu ainda que libere as emendas parlamentares para a alimentação escolar. Isso foi uma pergunta que não está hoje no contexto, mas... Tá, então deixa eu responder aqui, Isabel. Então, veja só, nessa questão de pode ou não pode utilizar os recursos do salário educação, eu orientaria o seguinte: tem que consultar o Tribunal de Contas de cada estado. Então, veja por quê. Ótimo, isso porque mesmo. no Paraná, eu lembro até direitinho, no Paraná, o município de Pinhais, é um município da região metropolitana aqui de Curitiba. O município de Pinhais provocou um parecer junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná deu parecer favorável à utilização dos recursos do salário educação para a compra de gêneros alimentícios, inclusive. Então, veja só, por isso que cada município teria que consultar o seu Tribunal de Contas. No estado do Paraná, nós temos o sinal verde. Então, os municípios do Paraná podem, sim, utilizar os recursos do salário educação para comprar gêneros alimentícios e financiar a merenda escolar. Agora, veja só, eu lembro, porque a gente ficou muito atento a essa discussão. E eu achei, assim, bastante consistente a posição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
Por quê? Porque o Tribunal de Contas do Estado do Paraná até lhe fez referência. Como o salário e educação é um recurso social, certo? A lei trata isso, é um recurso social. Então, como ele tem essa característica social, por esta razão, foi a justificativa que o Tribunal de Contas fez no parecer, que considerou como ele é social, então ele se encaixa na despesa de gêneros alimentícios. É isso. Isso, uma colocação muito boa sua, que eu sempre oriento para os municípios, submeter ao Tribunal do Estado, para ver qual a visão do seu Estado. Porque se você mandar essa pergunta para a FNDE vai falar que não pode. Mas quem vai fiscalizar a prestação de conta do salário de educação é o seu Estado. Quem fiscaliza a prestação de conta do Fundeb é o seu Estado. Então, foi muito bem colocado, professor, sobre essa questão, porque, igual você falou, por isso que é bom conhecer as realidades de outros estados, que o Estado do Paraná já deu ok. E o seu Estado? Então, as pessoas têm que questionar exatamente por isso, porque o Estado, se ele já deu um ok, pronto, você já tem um amparo legal, não é isso? Agora, sim, eles perguntam aqui, Castelli, e no caso do município que falta professor, e esses alunos e essas aulas suplementares se propaga para o ano todo, assumindo como efetivo na turma? Mas então vai ter que se fechar o ano. Então, nesse ano agora, 2020, não vai ser assim, não vai ser um acompanhamento rigoroso na questão de você vai ter o seguinte, caiu aqui, vai ter o seguinte, agora eu tinha uma situação de um contrato temporário, de uma suplementação de uma jornada temporária, porque não era um cargo efetivo. Então, veja só, tem que analisar. Ou você já tinha um contrato não tanto legal quando você fez a suplementação da jornada, ou então o fato surgiu depois. Se surgiu depois, você vai resolver isso no ano que vem. Por quê? Porque a LDB, ela é clara. Quando eu tenho uma vaga real, então, por exemplo, está faltando um professor, mas essa falta do professor não é para substituir uma licença, não é para substituir uma gestão, não é para substituir um professor que foi fazer parte da diretoria do sindicato e, por essa razão, ele deixou a vaga dele. Então, a vaga dele vai estar sempre à disposição dele. Quando ele voltar, ele tem que ter a vaga. Então, quando eu tenho uma vaga real, eu preciso de um professor para a sala de aula, e isso é uma situação permanente, isso não é permitido fazer nenhuma forma de contrato. O suprimento desta demanda tem que ser feito através de concurso público. Entendi. Aqui ela fala assim, a Rosângela, né? Por isso, às vezes, viável manter esses efetivos que hoje tem, que hoje tem 20 horas a mais de suplementar, e acordar que na reposição eles que atuarão. Pode ser assim? Gente, nesse caso, eu vou falar aqui, o Jaci pode complementar, é uma decisão muito de gestão. Porque o que a gente está discutindo aqui é que não tem dinheiro e que a tendência é que cada mês o seu Fundeb vai ficar menos, vai diminuindo. Se o município tem condição de manter esses contratos do jeito que está, manter essas cargas horárias do jeito que está, e eles vão repor depois essa carga horária, você consegue pagar, ok. A discussão maior é para quem não consegue manter essas dobras, quem não consegue manter esses contratos ou esses servidores com essa suplementação. Não é isso, Jaci? Certo. Ele tem que levar todos esses aspectos em consideração. Mas aquela pergunta que eu tinha entendido, não tinha entendido bem. Aquela pergunta anterior, ela estava pedindo se pode continuar no ano que vem. Eu não posso ter. Por isso que o contrato tem que ser, ele tem que ser temporário e ele não pode ser tempo indeterminado. Então, veja, quando você tem um contrato por tempo determinado, é quando você tem uma situação que tem começo, meio e fim. Agora, quando eu contrato por um período indeterminado, quer dizer, contrato para 2020, 2021, aí é outra situação.
Então, isso que não pode. No Entendi. caso, quando é vaga, daí eu tenho que ter concurso público. Entendi. Aqui, ó, o Márcio fala, nesse caso, os contratos foram suspensos e ficou sem receber. A dúvida é quando voltar. Exemplo, será aumentado horas, aulas, dias, sábados, enfim. Como não recebi, posso receber o que fiz a mais? Porque pelo que eu entendi é que o professor, vamos supor, a gente suspende agora, né, o contrato, no caso do processo lá de questão de contrato, processo seletivo. E aí, quando ele voltar, ele vai ter de trabalhar sábado, ele vai ter de trabalhar domingo, um exemplo, né? Ele vai ter de trabalhar uma carga a mais referente ao mês. Pelo que eu entendo que se a pessoa trabalhou a mais, ela vai receber a mais. Não é isso? Se ela Com recebeu no certeza. sábado, o salário do sábado, a carga horária do sábado do professor, é diferente da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque é final de semana. Quando for, por isso que é quando for hora extra, porque tem uma situação totalmente diferente na educação. Então, quando eu coloquei, então vejam só, vai depender, é interessante essa discussão, Isabel, porque vai depender muito qual o vínculo empregatício que o município estabeleceu com esse profissional. Se ele fez um contrato através de um PSS, aí o colega anterior se encaixa em todas as orientações que vocês deram antes. Agora, se ele tem uma jornada suplementar, aí ele pode rescindir tranquilamente. E quando voltar às aulas, ele pode fazer também o contrato, ele pode também ampliar para uma jornada suplementar, tantos quantos professores ele precisar, do quadro que ele já tem, de acordo com a carga horária que ele vai precisar. Então, sem nenhum problema, vai ser bem fácil dele fazer um planejamento e ajustar. E aí ele pode, é bom colocar o seguinte, que quando você trata de jornada suplementar, eu não tenho que contratar por 20 horas. Não existe um horário determinado. Eu posso contratar para uma jornada suplementar 5 horas, 10 horas, 20 horas. Não posso contratar mais de 20, porque eu já tenho um padrão de 20. Então, se eu pego um padrão de 20, eu coloco uma jornada suplementar mais de 20, fechou 40 horas, que é o limite. Então, eu posso me organizar, e no caso que você colocou no sábado, domingo, eles não podem perder nenhuma hora a mais que eles trabalharem. Então, o município perfeitamente pode ajustar e fazer desta forma. Tá, hora extra. Qual é a visão de hora extra para professor no estado do Paraná? Hora extra é o seguinte, tem uma situação seguinte, porque quando eu trato hora extra, vamos colocar um exemplo. Eu tenho lá uma panificadora, certo? Bom, lá na panificadora tinha 6 funcionários. Por uma razão ou outra, faltou 2. Naquele dia, 2 funcionários ficaram doentes. Aí, né, que eles iam trabalhar no outro turno. Então, eu vou ter que ampliar o turno dos 4 que estão à disposição para o trabalho. É uma coisa bem pontual e bem esporádico. Eu não posso pagar hora extra todos os dias. Então, o contrato não fica bem. Né? Hora extra é uma coisa bem pontual e excepcional. É quando realmente acontece algum fato que eu preciso de umas horas a mais. O que não é o caso dos professores, porque você pode se programar melhor, você pode planejar quando você precisa de um trabalho a mais por parte dos profissionais do magistério. E aí é recomendável você fazer uma outra forma de contrato. Tanto Isabel, porque quando você trata de hora extra, se você contratar um professor para o EJA, à noite, se você, até às 10 horas, tem um valor, mas se passar das 10 horas, você tem que pagar mais 50%. Por exemplo, no sábado, não é só o valor da hora extra, é o valor da hora extra crescido de 50%. No domingo, dobra. Então, aí, todas essas situações que vão
aumentar significativamente a folha. Entendi. Se eu tenho outras formas de contrato, por que eu vou fazer essa? São casos excepcionais, né? Hora extra, não, igual Sim. eu falo, o tribunal sempre falou sobre hora extra, que não pode ser uma coisa repetitiva. Acontece todo Não. dia, não. São casos excepcionais que precisou do professor ficar até mais tarde, precisou, porque Isso. voltou agora a normalidade no Brasil, né? Se eu sei que eu vou precisar de mais professores, eu vou ter de fazer um processo seletista, né? Eu vou ter de fazer a formalização da contratação. Agora, em casos excepcionais, precisei que o professor trabalhe um pouco mais, aí a hora extra fica legal, não é isso? Aqui eles falam o seguinte, ó, a Esté, em relação à hora atividade dos professores, em relação à hora atividade dos professores, ficaria igual? Todos, então vamos lá. É bem simples de entender. Eu tenho 1/3 de hora atividade, tá? Então eu tenho 2/3 que o profissional do magistério vai estar com as funções inerentes a atendimento do aluno. Quando ele não está atendendo o aluno, é hora extra. É 1/3. Quando é que ele tem direito? Todos os profissionais do magistério que têm função docente, sala de aula, têm direito a 1/3 de hora de atividade. Não importa a forma de contrato. Então, todos têm. Então, quem não tem direito, por exemplo, é o pedagogo. O pedagogo não tem essa interação direta com a criança. Ele não é um docente, ele não é um profissional de sala de aula. Então, ele não tem o direito de 1/3 de hora de atividade. Agora, tanto o professor substituto, o professor contratado, o professor com jornada suplementar, todos os que tiverem interação direta com os alunos em sala de aula, são docentes, têm o direito da hora de atividade, independentemente da forma de contrato. A professora Ana, que é doutora, também trabalha na parte de pedagogia, está junto com a gente com a BRA. Quero agradecer aqui a participação. Ela está falando aqui que em Brasília usou o recesso dos professores de julho para primeiro período dos 15 dias de março. Então, ele antecipou o recesso dos 15 dias, que é uma forma que os municípios também, quem não fez, né, pode fazer, que é antecipar esses 15 dias de julho para o período de março aí. Aqui teve outro questionamento que é do Ju, mas as férias... Ele falou assim, mas as férias de agora foi do período aquisitivo de 2019. Não podemos usar as férias de janeiro de 2021 para repor as aulas, visto que ela será referente a 2020. É interessante daí, Isabela, o seguinte, porque você vai terminar o calendário quando? Então, você vai longe, né? Você, por exemplo, dificilmente nós já vamos terminar o ano letivo de 2020 em 2020, né? Então, seria totalmente inviável eu antecipar as férias de janeiro do ano que vem. Não tem como, porque janeiro do ano que vem, no Paraná, nós em janeiro do ano que vem estamos dando aula ainda. Aí fica complicado, né? Mas pela medida provisória eles estão podendo antecipar, né? Aí é uma decisão de gestão e aí no calendário escolar vocês vão poder fazer ou não. Porque vocês Então, veja só. Agora, o que eu posso antecipar? Por exemplo, primeiro, é interessante isso, porque se eu vou dizer, vou antecipar férias, primeiro eu vou ter que ver o seguinte, eu tenho férias para antecipar? Eu tenho férias para antecipar? Não tenho. Se eu não tenho férias para antecipar, não tenho que antecipar. Acabou? Então, o que eu posso antecipar por exemplo, agora talvez esteja entendendo as férias do aluno. Do aluno é recesso do professor, isso é tranquilo. Então, antecipa. Entendi. Porque as férias do professor do Paraná é janeiro. Entendi. A Ângela aqui também está contribuindo, falando assim, que pode utilizar o salário educação, porém não pode contar para atingir os 25%. Então, é uma coisa que ela está questionando, complementando. Como aí que na questão da... Não entendi bem. O salário educação pode utilizar para alimentação escolar, eu entendi que ela é do Paraná, que ela está falando que realmente pode usar, porém não pode contar para atingir os 25%. Não, foi uma boa pergunta, uma boa colocação até para esclarecer. Porque o salário educação, ele não é com os recursos vinculados. Eu só conto
Veja só, eu só conto, para atingir o índice de 25%, eu só conto os recursos vinculados. Quais são? É o Fundeb, os recursos próprios da fonte, dos 5% daqueles impostos que não estão vinculados ao Fundeb, que daria a fonte 104, 25 vezes 5%, e 103, 5%, e eu vou contar os 25% do ICMS, do IPVA, já foi, do IPTU, do ISS, daqueles impostos que não têm vinculação com o fundo. Esses são os recursos vinculados. Aí nós temos os recursos que são de transferência. Nós temos 3 tipos de transferência. Nós temos as transferências permanentes, as transferências automáticas e as transferências voluntárias. Todos os recursos de transferências não são contados para efeito de índice. E nessas transferências, o salário educação é uma transferência automática. Então, o salário educação não é uma receita que não é contado para efeito do índice. Tanto é que ela não é contada para efeito do índice que eu não posso usar, isso é importante, eu não posso usar a receita do salário educação para pagar pessoal. Isso, não pode pagar pessoal. Não. Para concluir aqui, foi comentado aqui, no caso de diretores e coordenadores que têm regime suplementar, o que fazer? Eu comentei isso mais cedo, né, no início. Teve um município que questionou, então é uma decisão muito de gestão. Porque quando ele tem essa complementação, é porque ele tem um cargo maior, é um cargo que necessita de mais tempo, de mais responsabilidade, e ele recebe por isso. Só que nesse caso é uma decisão muito de gestão, porque tem município que eu conheço que cortou, porque ele pode cortar nesse período, porque a pessoa não está lá exercendo essa profissão a mais, seria assim, porque ele está em casa. Ele cortou o que, Isabela? Cortou a suplementação, a gratificação dos diretores e coordenadores nesse período de calamidade. E existe município que não cortou esse período que está agora de calamidade. Então, assim, eu vi muito que é uma decisão de gestão e financeira. Porque, assim, diretores e coordenadores, se eles podem ter padrão suplementar também, ele está falando... Esse aqui já é outro assunto. Não, esse aqui já é outro assunto. Esse que perguntou mais cedo foi, o diretor está em casa, ele recebe uma gratificação, eu posso manter essa gratificação nesse período? Entendeu? Agora, eles estão perguntando aqui, Jacim, acabou de me perguntar aqui que eu vi aqui, sobre aquele acordo do Paraná que fala sobre a dobra. Lembra? Pois é. Diretores e coordenadores que ele fala sobre a dobra, quando tem data determinada, eu queria que você falasse isso aí para a gente poder estar encerrando a live. Tá ok. Olha, Isabela, então você colocou ali, tem duas, é bem fácil da gente passar uma orientação geral. O que acontece? Gratificação o que é uma gratificação? Gratificação é quando você é um funcionário efetivo, você tem um vínculo, eu tenho um vínculo, pode ser seletista, pode ser efetivo, eu tenho um vínculo com a instituição. E eu fui, por exemplo, professor. Então, o professor, ele fez um concurso público de professor. Depois, ele tem a função dele é a docência. Mas ele por uma razão ou outra, ele vai ser nomeado diretor. Opa, diretor, então ele está executando uma função além daquela função que era inerente ao cargo dele. Sempre que eu estou fazendo uma função a mais do que é previsto do meu cargo, eu tenho e posso receber uma função gratificada. E isso é uma autonomia da gestão do município. Então, o município é o prefeito, é o município, é a gestão que estabelece a função. Então, ele estabelece a função gratificada. Assim como ele estabelece a função gratificada, ele, sem nenhuma razão, ele pode retirar. Nem problema nenhum. Função gratificada não é direito adquirido. Aí tem um detalhe aqui no Paraná. Então, no Paraná, o município de Francisco Beltrão, gestão nova, Francisco Beltrão quis colocar, esclarecer. Francisco Beltrão questionou, fez uma demanda para o Tribunal de Contas no seguinte sentido:
Então, lá tinha os diretores e os pedagogos, o cargo do município de Beltrão era um cargo único. Então, o cargo único significa dizer o seguinte, todos são professores. E aí eu tenho as funções técnicas pedagógicas são remuneradas através de gratificações. Quando o cargo é único, quando eu não faço um concurso para pedagogo, mas eu fiz um concurso para professor, então é um cargo único de professor. Então, daí eu tenho que gratificar para ter a função de diretor, supervisor e orientador. E qual foi o questionamento do município de Francisco Beltrão que originou uma orientação, uma acordo do Tribunal de Contas? Então, o município de Francisco Beltrão questionou o seguinte, se aquele professor que tinha um cargo de professor, estava exercendo uma função de diretor, ganhava uma gratificação, podia ganhar um turno complementar, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná foi radical e fez um acordo, deliberativo, não tem como você não cumprir. Enquanto o acordo existir, eu tenho que cumprir. O tribunal disse o seguinte, que eu não posso dar uma gratificação e mais uma jornada complementar, que é o caso. Por quê? Porque quando você recebe gratificação, como eu falei antes, o princípio, a gratificação é atribuída para quem vai fazer um serviço além daquilo que era inerente ao seu cargo. Se ele já está recebendo uma gratificação, é porque ele está fazendo um serviço a mais. Ele está exercendo uma outra função complementar. Então, ele já está recebendo por essa função através da gratificação. Por isso que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná não aceita você dar uma complementação. Então, por exemplo, se eu tenho 20 horas, um padrão de 20 horas, e eu ganho a gratificação de um diretor, ponto final. Eu tenho turno, eu tenho o cargo de professor, mais a gratificação de diretor. Agora, claro, a administração vai ter que ver, porque tem diretores com 40, que eles são efetivo 40, ganham gratificação. Tem professor que tem 20, ganha gratificação. Então, ele tem que estabelecer uma gratificação melhor para aquele que tem só 20 horas, do que aquele que tem 40. Entendi. Para complementar aqui, o município perguntou que sim. Aqui todos os professores têm aulas suplementar. Podemos levar para janeiro o final das aulas? Qual o seu entendimento? Todos os professores têm aula, sim, tranquilo. Tem aula, aqui todos os professores têm aula suplementar. Podemos levar para janeiro o final das aulas? Pelo meu entendimento, pelo que eu e o Léo Mi também conversamos, sem problema nenhum. Até por causa dessa questão da calamidade pública, né? Então, tem esse amparo legal para eles. Com certeza, também concordo. Para finalizar também, foi uma pergunta do município, mas pode ser de outro. Pode também suspender o contrato? Se pode suspender o contrato, qual é o tempo? Gente, nesse caso da calamidade pública, vocês podem suspender o contrato por tempo indeterminado. Porque não tem uma determinação de quando vai voltar, né? Então, exatamente. Jaci, eu queria agradecer, gente. O Jaci, ele é o responsável pelo contrato, que é minha mãe, pelo consórcio do Paraná, né? Na parte da educação, consórcio de educação. É uma iniciativa muito boa. Então, reunindo vários municípios. Já tem quantos municípios, Jaci, aí? Nós temos, Isabel, no Paraná, nós estamos com a intenção em torno de 50. E aí nós já temos leis aprovadas e nós só estamos aguardando voltar o pessoal de cartório para registrar CNPJ, tudo, e nós já iniciamos o trabalho do consórcio. E aí fazer um atendimento bem individualizado para todos que vão fazer parte do consórcio. Então, nós já temos mais